a vida do teu servo, o irmão Thiago Santel, Senhor amado. Usa ele, o poder e a autoridade, e que toda obra das trevas, que porventura possa estar agindo esta noite, para tapar os nossos ouvidos, para nos distrair de ouvir a tua santa palavra. Nós repreendemos a autoridade e o poder do nome de Jesus. Só Senhor Jesus tem a providência desse lugar. Só Ele tem o lugar de falar e ministrar os nossos corações. Por isso nós te dizemos, faça o teu querer essa noite, neste lugar, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Cumprimento a igreja da paz do Senhor, amém? Pode tomar seus assentos. Glórias a Deus. Deus é bom, né? Amém? Deus é bom? Deus é bom só hoje, né? Só domingo? Não, Deus é bom todo o tempo todo. Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe essa chuvarada que está lá fora? Chovendo não para mais, coopera para o bem dos crentes. Coopera para o bem da igreja. Aí tu vai me perguntar como? Tem os mistérios de Deus que ninguém compreende. As coisas reveladas pertencem a nós, as ocultas pertencem a Deus, a Bíblia diz. Amém? Cumprimento cada um na paz do Senhor Jesus Cristo. Que pela graça e misericórdia de Deus eu possa transmitir a palavra dele nessa noite. Porque olhando para nós não somos nada, né? Somente pela graça. Como diz a palavra de Deus, nós somos vasos de barro, nós somos barro, pó, mas temos um grande tesouro dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus. E esse sim, esse transforma a vida, esse cura, liberta, salva, ele faz grandes coisas. Glórias a Deus. Hoje estou aqui incumbido de trazer a palavra, né? O cara até fica constrangido, viu o presbítero hoje, pastor aqui do meu lado, escutando, né, cara? A irmã Jorge lá, uma mulher de Deus que está lá também, né? A irmã Marisa, né? Tem grandes homens e mulheres aqui dentro. Meu irmão que me ganhou para Jesus, o Douglas, né? Tem vários homens e mulheres de Deus aqui que pregam a palavra também, mas às vezes os menores servem os maiores, né? Por vezes. Amém? Vamos sem demora então lá em Atos dos Apóstolos 24 e 25. Atos 24, capítulo 24 e 25, versículo. Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 24 e 25. É que deu 2:24. Glórias a Jesus. Nós estamos, né, pregando sobre evangelismo, mas aqui olhando por cima, aqui todos são da casa, todos já mais ou menos conhecem a palavra de Deus. Se não conhecem, estão conhecendo, estão se chegando. E nessa noite eu quero trazer uma palavra aqui para nós. Está lá em Atos 24 e 25. Diz assim: alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drúzila, que era judia, mandou chamar Paulo e ouviu acerca da fé em Cristo. E tratando ele da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix, epavorido, respondeu: por ora basta, mandarei chamar-te assim que tiver tempo. Glórias a Deus. Curva sua fonte. O irmão já orou, mas quero fazer mais uma breve oração. Senhor Deus e Pai, nós oramos em nome de Jesus. E nesse nome nós estamos reunidos nessa noite. A Tua palavra diz que onde estivesse 2 ou mais, ali Tu estaria no nosso meio. Pai santo e justo, que nessa noite a Tua palavra seja fogo em nossos corações para nos incendiar. Pai santo e justo, que a Tua palavra seja o sangue que corre em nossas veias. Que o Santo Espírito trabalhe em nossos corações para a edificação da Tua igreja. Pai santo e justo, nos ajuda a compreender, a discernir e a entender a Tua palavra. Faz o Teu reino avançar através dos Teus servos que aqui estão. Usa-me como boca, como instrumento do Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Faz o Teu reino avançar. Glorifica o Teu nome nessa noite, porque toda honra, toda glória e todo louvor pertence somente a Ti, Pai santo e justo. Só Tu és Deus, só Tu és Pai, só Tu és o Criador, e nós somos Teu servo. Glorifica o Teu nome, Pai, através da vida dos Teus servos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vou colocar um contexto aqui, irmãos. Aqui Paulo está preso e foi apresentado ao governador Félix. Queria ouvir Paulo.
Félix era governador e tinha a esposa dele, a Drúxila. Drúxila, ela era uma mulher judia, conhecedora, né, do Antigo Testamento. Todo judeu conhece o Antigo Testamento. E creio também que Félix e Drúxila conheciam o caminho, que naquele tempo era chamado de o caminho, né, que era o evangelho que nós vivemos hoje, que é a palavra que hoje nós vivamos, pregamos, que é Jesus Cristo. E Félix, querendo ouvir Paulo começa a discorrer por eles. Se vocês forem ler todo o capítulo 24, vocês vão ver que Paulo começa a discorrer, pregando a palavra e ao mesmo tempo se defendendo das acusações que os judeus faziam contra ele. E ali naquele discorrendo sobre a palavra, Paulo também nesse capítulo 24 falando sobre a temperança, o domínio próprio, a temperança, a justiça e o juízo vindouro. E eu peguei esses 3 pontos aqui, irmãos: justiça, domínio próprio e o juízo vindouro. E quero discorrer sobre esses 3 pontos. É uma pregação bem simples de 3 pontos, que eu intitulei como Há 2 caminhos. Há 2 caminhos para todo homem na face da terra, todo homem e mulher. Um caminho que leva à morte e à perdição eterna, e um caminho que é Jesus Cristo de Nazaré, que leva à vida eterna. Então eu quero discorrer nessa noite sobre esses 2 caminhos, sobre qual caminho que devemos andar, sobre por onde andar, sobre como andar, e contar algumas experiências aqui, como, né, eu já ouvi irmãos falando do ventilador, né, a última experiência que eu contei aqui, né, os irmãos vão dizer, mas que tanto testemunho tem esse irmão. Eu gosto de contar o que eu fiz antes de me converter, o que eu passei, né, nesses 28 anos que eu vivi antes de estar aqui na igreja, antes de me converter, porque eu por muitas vezes também via testemunho de pregadores, de homens e mulheres de Deus, e me identificava com aquele testemunho. E é uma forma simples também da gente pregar o evangelho e testemunhar, colocar um pano de fundo, porque muitas vezes eu também, quando cheguei na igreja aqui, falava algumas coisas que a gente não entendia, e daí, por isso que eu conto esses testemunhos muitas vezes, para simplificar a pregação, né? Para dar testemunho, quer dizer, os irmãos vão se ver no meu testemunho, né? Eu quero começar então pela justiça. Vamos começar pela justiça de Deus. Atos 17, do 30 ao 31, diz assim. Vamos lá em Atos 17, do 30 ao 31. Atos 17, do 30 ao 31. A minha Bíblia diz assim: de sorte que Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, anuncia agora que todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, e por ter ele determinado um dia em que há de julgar com justiça o mundo por meio do homem a quem designou, disso deu certeza a todos, ressuscitando-os dentre os mortos. Aqui, Atos 17, 30 a 31, fala sobre um dia em que Deus irá julgar todos os homens e mulheres na face da terra, por meio de Jesus Cristo de Nazaré. Porque todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Porque em Cristo nós somos salvos, em Cristo nós nos movemos e em Cristo nós vivemos. Mas como chegamos até aqui? Nós sabemos que um dia Deus criou Adão e da costela de Adão fez Eva. E aquele primeiro casal pecou. Ali o homem morre. Ali o homem perde, o homem é separado de Deus. E começa a viver por conta própria. Começa uma vida longe da presença de Deus. Por muitos anos. Até que no Monte Sinai, Deus levanta um legislador, Moisés. Que, através de Moisés, Deus entrega a lei, os 10 mandamentos que nós conhecemos. Mas até o Monte Sinai, onde Deus entrega a lei para Moisés, não havia lei. Cada um fazia o que bem entendia. Cada um seguia o seu coração, né? Tinha homens que buscavam a Deus? Tinha Jó, tinha outros homens, que eu não me lembro agora, mas a lei foi entregue por Moisés, no Monte Sinai. E a partir dali, o homem passou a conhecer o que Deus queria. A partir dali tinha algo escrito, uma escrita sobre o que Deus desejava do homem, queria que o homem cumprisse. E Moisés fica naquele Monte Sinai 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber, sobrenaturalmente, recebendo os 10 mandamentos de Deus, recebendo a instrução de Deus.
E a partir dali o povo de Israel começa a viver por esses princípios. Os mandamentos, Deus manda construir o tabernáculo, Deus manda fazer sacrifício, tudo aquilo que os irmãos já conhecem, que já está na mente dos irmãos. Mas só que tudo isso que Moisés passou para o povo, que o povo judeu fez ano após ano, durante 40 anos no deserto, aquilo não servia para purificar o homem. Aquilo não servia para ajudar o homem, para fazer o homem puro dos seus pecados. Porque a Bíblia diz que sangue de touros e bode não pode purificar o homem. Somente o sangue do Cordeiro, Jesus Cristo. Então Deus, na sua divina provisão, Ele envia Jesus Cristo, que é o sacrifício perfeito. Que por Jesus Cristo, na sua vida, morte e ressurreição, todos são salvos. Porque Jesus Cristo morreu para perdoar todo homem que crer nele e for batizado será salvo, a Bíblia diz. Essa é a justiça de Deus. E é sobre isso que Paulo está discorrendo. Porque aqui nós temos uma judia e um governador que eu creio que era ímpio, de Roma. Nós temos dois ali, mas eles conhecem o Antigo Testamento. Eles só não conhecem o Novo Testamento, a justiça de Deus. Porque a justiça de Deus, como diz Romanos 1,17, a justiça de Deus vem pela fé. O justo viverá pela fé. Essa é a justiça de Deus que Paulo está discorrendo para Félix e Drúcia, essa mulher. Paulo está demonstrando que somente por Jesus Cristo nós somos salvos. Somente pelo sacrifício vigário de Cristo é que nossos pecados são perdoados. Porque houve um homem, irmãos, há 500 e poucos anos atrás, Martinho Lutero. Ele também viveu esse dilema que nós vivemos hoje. Antes ele era um padre e vivia no monastério. Ele também se martirizava por não conseguir seguir os princípios de Deus, seguir a palavra de Deus. E por muitas vezes se martirizou, por não conseguir fazer a vontade de Deus. Até que ele faz aquelas 95 teses dizendo que é pela fé, não é por obras. Como os irmãos conhecem, a reforma protestante é pela fé. Não é pelo que eu faço ou pelo que eu deixo de fazer. É totalmente pela fé. Essa é a justiça de Deus. É isso que nós cremos, é isso que nós praticamos aqui todo domingo, pela fé. E como eu costumo dizer, nós estamos numa caminhada, nós estamos no caminho. Nós estamos andando no caminho que é Cristo. Nós estamos andando sobre a palavra de Deus. Nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo, pelo bom pastor que é Jesus. E nós estamos nesse caminho. E nesse caminho, como igreja aqui, dentro deste corpo, dessa igreja, nesses 46 anos, já teve muitos que caminharam por pouco tempo com nós. Que caminharam por 1, 2, 5, 10, 15, 20 anos com nós. E por algum motivo, por algo que a gente desconhece, se afastaram, ficaram pelo caminho. Mas aqui nós temos gente que está há 30, 20, 15, 10 anos caminhando, no mesmo trote, no mesmo passo, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. E esses que estão há 30, 20, 40 anos caminhando, eles estão vivendo pela fé, como nós acabamos de cantar aqui. Não é pelo que nós vemos, é pela fé. Só que essa fé exige um preço. Todo aquele que quer seguir Jesus Cristo sofrerá perseguições. Todo aquele que quer viver o Evangelho padecerá. Foi assim com o nosso Rei, foi assim com Jesus, foi assim com os apóstolos e será assim com nós. Eu falei para o pastor, irmão, essa semana foi uma semana terrível para mim. Pensamentos, tribulação assim de não física, mas tribulação em pensamento, o Satanás querendo colocar depressão, querendo uma luta nos pensamentos, uma opressão. Eu disse para o pastor até um troço difícil, sabe? E creio que não é só eu que passo por isso. Creio que os irmãos também passam por isso muitas vezes. Uma opressão, pensamentos ruins, o diabo te atacando, uma luta que é descomunal muitas vezes, que a gente chega a dizer, Senhor, me ajuda, Senhor, porque eu não vou resistir essa luta. Creio que cada um aqui tem passado por isso. Isso é Satanás atacando a nossa fé. Satanás tentando nos tirar do caminho da justiça. A justiça a qual nós recebemos de Deus, que é Jesus Cristo. E o inimigo das nossas almas, ele ataca essa justiça.
Porque nós estamos firmados na rocha, nós estamos firmados na justiça de Deus. Eu não tenho por minhas obras os meus méritos, porque eu sou um pobre, cego, miserável e nu. Mas nós temos por obras de Jesus Cristo o sacrifício perfeito dele naquela cruz. Então, irmãos, eu discorri para vocês aqui a justiça de Deus. Jesus Cristo é a justiça de Deus, é o sacrifício perfeito de Deus, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E essa é a palavra de justiça de Deus. Agora eu quero discorrer para os irmãos sobre domínio próprio. Porque o domínio próprio, ou a temperança, está entre a justiça de Deus e o juízo de Deus, tem o domínio próprio. O domínio próprio eu coloquei sobre o dever de tomar decisões. O domínio próprio é o dever de tu dizer, eu vou fazer isso. Ainda que a minha carne não queira isso, ainda que a minha carne não deseja isso, eu vou tomar essa decisão. O domínio próprio é dizer, eu vou seguir Jesus. Mesmo que o mundo todo está indo para lá, eu vou ir para Jesus, para o alvo. Isso é o domínio próprio. É o domínio próprio que Félix e Drúcia, sua esposa, não tiveram, de tomar uma decisão. É o domínio próprio, que eu sempre me engano entre Pilatos e Herodes, se eu não me engano é Pilatos, quando a mulher dele vem e diz, não te envolva na causa desse justo. É Pilatos, né, pastor? A mulher dele teve um sonho com Jesus Cristo, quando ele estava julgando Jesus Cristo. A mulher dele sonhou e ela disse, eu muito sofri por causa deste homem, não te envolva na causa desse justo. E Pilatos já sabia que Jesus era inocente. Mas Pilatos não teve domínio próprio para dizer, não vou crucificar este homem. Esse homem é justo. Eu não vou crucificar um justo. Não. Pilatos foi pelo povo. Pilatos ouviu a voz daquele povo e pregou o justo no madeiro, como estava predeterminado por Deus desde a antiguidade. Mas Pilatos responderá pelos seus atos, por não ter feito justiça naquela hora, por ter ouvido o povo. E é aqui que entra o cerne da minha mensagem, irmãos. É sobre quem nós estamos ouvindo, sobre quem nós estamos dando os nossos ouvidos, sobre o que nós estamos colocando os nossos olhos, na opinião das pessoas lá de fora, ou na opinião da palavra de Deus. Aonde você está dando os seus ouvidos? Para o diabo, que tenta te colocar depressão, angústia, amargura, tenta dizer que tu não é digno de estar aqui, tenta dizer, colocar todos os teus pecados diante de ti, diante de mim. Para quem nós vamos dar ouvido? Para Deus que está nos guiando ou para o diabo? Eu vou contar uma parábola aqui, eu gosto de contar parábolas, irmãos, para ilustrar a minha pregação. Alguém, um autor desconhecido, não sei quem, não tenho o autor aqui para dar o crédito para ele, fala o seguinte relato, diz que uma vez houve uma reunião no céu, no inferno. O diabo pegou os seus 4 principais demônios e fez uma reunião, que ele queria parar o povo de Deus, e ele queria parar também aqueles que estavam vindo para a casa de Deus, para conhecer o caminho. Então um dos seus demônios disse, já sei, exclamou um dos demônios, vou à terra dizer às pessoas que Deus não existe. Um dos demônios sugeriu, diabo, vão dizer às pessoas que Deus não existe. O diabo disse assim, não vai funcionar, disse Satanás. É só olhar em volta para ver que existe um Deus. Essa técnica não vai funcionar, disse Satanás. O outro demônio disse assim, vou lhes dizer. O segundo demônio disse assim, então vamos dizer que o inferno não existe. E o diabo disse, não, retrucou Satanás, a consciência dos pecadores lhe diz que seus pecados serão julgados. Precisamos de uma mentira melhor. Então o outro demônio disse, vou lhe dizer que o céu não existe. Mas então ele disse, o homem tem um céu dentro de si. Porque mesmo o homem vivendo poucos anos, ele anseia pela eternidade. Então, muito tranquilo, o último demônio falou, creio que tenho uma solução para o problema. Vou à terra dizer a todos que não precisam ter pressa. E essa é uma armadilha que o diabo usou comigo por muitos anos. Não precisa ter pressa. O dia que tu ficar velho,
O dia que tu desfrutar do mundo, tu vai para a igreja, aí tu já está velho, tu serve pouco tempo Deus e vai para a eternidade. Por quê, irmãos? Porque eu, apesar de não me converter novo, desde pequeno eu via meus tios que são convertidos há 25, 30 anos. A minha tia se converteu com a irmã Jorge lá, mais ou menos uns 30 anos, e depois veio ganhando a família. E na casa da amiga dela que eu frequentava, eu era pequeno, uma criança de uns 10, 9 anos, eles falavam do evangelho para mim, essa semente ficou por 18 anos no meu coração. Mas naquela casa tinha uma coisa que me chamou a atenção. Na parede tinha um quadro com 2 caminhos. Um caminho que levava para o céu e um caminho que mostrava umas chamas que significavam o inferno. E aquele quadro ficou no meu coração. Até hoje eu tenho imagem clara daquele quadro, como se eu estivesse vendo ele agora aqui na minha frente. Ali Deus falou comigo que existiam os 2 caminhos, e eu sempre tive isso na minha consciência, apesar de estar longe dos caminhos de Deus, apesar de estar fazendo tudo errado, eu sabia que um dia eu ia ter que voltar para esse caminho, eu ia ter que encontrar Jesus, e eu ia ter que me converter. Na minha consciência tinha algo lá dentro dizendo, Valdo, tu vai ter que voltar, tu vai ter que fazer o caminho de volta. Apesar de eu fazer tudo o que eu fiz, que eu já contei muitas coisas para os irmãos que eu fiz no passado, tinha uma semente dentro de mim. Tinha uma imagem perturbadora no meu consciente que me dizia que eu teria que voltar. Que me dizia que eu teria que fazer aquele caminho. Não era esse que eu estava andando. E por 28 anos da minha vida, eu segui esse caminho da perdição do inferno. Por 28 anos da minha vida, eu andei nesse caminho. Por 28 anos eu neguei Jesus. Por 28 anos eu resisti ao Espírito Santo. Eu resisti à vontade de Deus. Mesmo sabendo que esse caminho não era a vontade do Senhor, não era o desejo. E eu via muitas coisas, eu vi muitas coisas também que me entristeceram no meio cristão. Muitos maus testemunhos, né? Mas isso não foi o que me levou a não andar no caminho, não. Foi a minha dureza de coração. Foi os prazeres do mundo, foi a vontade da carne. Foi aquela luta interior que a gente não consegue vencer, muitas vezes. Porque, irmãos, eu creio que mesmo aquele que está lá fora, ele tem na mente dele, aquele que está lá fora perdido, ele tem na mente dele o que é certo e o que é errado, todo mundo tem. Deus colocou em nossos corações o que é certo e o que é errado. Deus colocou dentro de nós algo que nos diz o que é certo e o que é errado. Porque muitas vezes fazendo a coisa errada, depois que a gente faz a coisa errada, quando a gente está no mundo, há um arrependimento, um remorso, algo que a gente não sabe explicar. Não sei se aconteceu só comigo, pode ter sido uma experiência só minha, mas muitas vezes eu sentia remorso de fazer tais atos, de fazer tais coisas. E eu sabia que um dia eu ia ter que voltar para esse caminho, mas eu não tinha domínio próprio. Até que pela misericórdia e graça de Deus eu não entrei no inferno. Dia 14 de dezembro de 2015, num assalto, como eu já cansei de testemunhar para os irmãos. Eu cheguei no fim da linha, irmãos, eu cheguei no fim do poço, andando por esse caminho. Eu posso dizer com toda autoridade para os irmãos que esse caminho é de morte. Que esse caminho é como um marido. Um marido alcoólatra que muitas vezes vem acaricia sua esposa, dá uma caixa de bombom, dá um buquê de flores, mas depois vai para um bar, se embriaga e chega e bate na sua esposa. Chega e chuta a sua esposa e diz para ela, tu não é nada. Isso é o casamento com o mundo. É um marido, o mundo é um marido que muitas vezes te dá carinho, te dá prazer, tu se fascina muitas vezes, mas que logo em seguida ele te bate, ele te humilha. Esse é o mundo, esse é o caminho por qual andei 28 anos. Foi isso que eu senti nesse caminho. Tinha prazeres momentâneos. Tinha, é verdade, todo mundo tem. Se alguém disser que o pecado não é prazeroso, está mentindo.
Porque como é que nós vamos ser tentados por aquilo que não é prazeroso? Quer ver uma coisa? Se me tentar com cocaína, não vai me pegar. Se me tentar com álcool, não vai me pegar. Agora, se me tentar nas finanças, no dinheiro, é um lugar que é um terreno escorregadio para mim. Nos olhos, é um terreno escorregadio para mim. Então, o diabo sabe nos tentar bem. E muitas vezes, quando a gente quer largar o mundo lá fora, o diabo vem e te acaricia mais uma vez. Quando você está colocando o pé na igreja, quando está vindo para Cristo, o diabo vem e faz carinho em ti. O diabo vem e te dá flores. O diabo vem, te traz alegria, te dá um prazer momentâneo, para te não vir para os caminhos de Deus. Muitas vezes foi assim comigo. Muitas vezes eu pensava também, o que os meus amigos vão pensar? O que as pessoas vão pensar de mim? Eu vou virar crente. Vou virar crente, agora não vou poder fazer nada. Que a gente, antes de entrar nessa igreja, a gente pensa que um crente é um pobre coitado. Olha lá, Deus prendeu ele naquela igreja lá, ele só vai para aquela igreja, é um miserável. As pessoas olham para nós com pena, irmãos. Pergunta para um amigo de vocês que é ímpio, vocês não olham para nós com pena. Eles olham para nós com pena. Eles acham que nós somos uns pobres coitados, os miseráveis, não entendemos nada. Eles acham que nós somos cegos, nós somos débeis mentais para estar aqui. É isso que o mundo pensa de nós. É isso que o diabo coloca na cabeça das pessoas lá fora. Nós estamos perdendo o prazer, nós estamos perdendo a nossa vida. É isso que as pessoas pensam. Coitadinho desses crentes, eles não bebem, eles não se divertem. Coitado desses crentes, eles não podem fazer nada. É isso que falam para nós. Mas só que quem na verdade está preso são eles. Porque quando eu não consigo dizer não para o álcool, para a cocaína, para o dinheiro, para o adultério, quem é que está preso? É o irmão São Telmo que pode dizer, não, eu não vou adulterar, não, eu não vou beber, não, eu não vou roubar, não, eu não vou matar? Ou é esse do outro lado aqui que está cometendo todos esses atos aqui, de adultério, cocaína, álcool, dinheiro, cigarro, mentira? Quem é livre, afinal, nessa história? É a igreja de Jesus Cristo ou é quem está lá fora? Quem que é livre? Então, como eu disse para vocês, irmãos, no dia 14 de dezembro de 2015 eu me converti. Depois de um assalto, pela misericórdia de Deus, eu estou aqui. Porque o que eu merecia era ser condenado pela eternidade. Isso era o que minhas obras mereciam. O julgamento que eu merecia era estar agora em grande tormento e aflição. Era isso, por tudo que eu fiz. Por conhecer o Salvador, não conhecer profundamente. Mas por conhecer a Jesus, não glorificar Jesus como deve ser glorificado. E assim talvez é a vida de alguns de nós que estamos aqui. Que muitas vezes não conseguimos se libertar de certos domínios, certa atitude. Não conseguimos se libertar da opinião pública, da opinião dos nossos amigos, o que vão pensar de mim. Nós somos chamados de louco. Isso é um título do crente, o crente é louco. O crente não é amigo do mundo. E vou dizer para vocês, o crente é liberto. Se tem alguém que é liberto neste mundo, é o crente. Porque nós fomos chamados para ser livres em Cristo. Cristo nos libertou do poder das trevas, do domínio de Satanás, para ser livres. Aleluia. Nós temos liberdade em Cristo. Nós temos liberdade para que, se nós quisermos, podemos adulterar, podemos beber, podemos fumar, podemos fazer o que nós queremos. Mas nós não fazemos, porque nós amamos o nosso Salvador. Porque o Espírito da graça de Deus, que nos foi dado naquele dia que nós nascemos de novo, nos ajuda nas nossas fraquezas, nos leva a entender que há algo mais excelente que o álcool, que o cigarro, que o adultério, que a cocaína. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu tenho na minha mente, eu não sei explicar se é uma visão, se
se é um pensamento ou se é no espírito, eu não sei onde é na dimensão do meu corpo, da minha alma e do meu espírito. Eu tenho uma imagem da eternidade que está gravado no meu subconsciente, na minha mente, assim, um lugar que eu não sei o que é, mas eu sei que é uma eternidade, eu sei que é um lugar de bênção, eu sei que é um céu, eu tenho uma certeza, como eu estou olhando para o Diego aqui, eu tenho essa certeza, irmãos. Isso me dá alegria muitas vezes, porque muitas vezes a gente está sendo tentado, a gente está sendo provado, o diabo está nos nossos pensamentos, mas a gente sabe, eu estou indo para um lugar de grande bênção, de grande glória. E isso tem que mear os nossos pensamentos, irmãos. Porque nós não podemos trocar Cristo por pouca coisa. Nós experimentamos os poderes do mundo vindouro. E eu experimentei os poderes do mundo vindouro. Eu posso contar várias experiências que eu tive com o Espírito Santo. E posso dizer para vocês, o Espírito Santo é real. Se tem alguém que é real, nessa noite, aqui nessa casa, é o Espírito Santo. Se tem alguém que nos ajuda, é o Espírito Santo. Porque se não é o Espírito Santo, se não é essas promessas de Deus que nós vamos viver na eternidade, numa glória eterna, que nas mansões celestiais, nas ruas de ouro, no céu, para toda a eternidade com o Senhor, por que nós estamos nessa igreja? Por que o crente vem alegre todo final de semana para essa igreja? Por quê? Porque se não é isso, a mulher de Jó tem razão, abandona esse teu Deus e morre. Por que tu está passando por esse sofrimento? Se tu não tem esperança em Jesus Cristo? Se tu não tem essa esperança em Jesus Cristo, a mulher de Jó está certa. Nós somos os mais dignos de misericórdia. Nós somos os mais miseráveis, como diz Paulo. Vamos comer e vamos beber. Se nós viemos aqui só para se reunir, só para ser moralmente limpos, moralmente dignos na sociedade, vamos comer, vamos beber, vamos farrear. Se a nossa esperança não está em Cristo, nós estamos perdidos, nós somos os mais miseráveis de todos. Se não é Cristo. E essa é uma mensagem que eu quero trazer para os irmãos. Há algo mais excelente. Há algo mais prazeroso. Há algo, irmãos, há algo melhor do que tudo isso que o mundo oferece para nós. Porque não pode homens e mulheres morrer por uma mentira. Se o evangelho é mentira, não vai mudar nada na tua vida. Se o evangelho é mentira, segue tua vida, não vai mudar nada, ainda vai te abençoar, tu vai se transformar na tua família, tu vai viver uma vida reta diante de Deus. Se o evangelho é mentira, o evangelho te tirou das drogas, te tirou do álcool, te tirou do adultério, te tirou de tudo, te livrou, te deu uma vida nova. Se é mentira, vamos dizer que o evangelho é mentira, ele já fez tudo isso por ti. Só por esses benefícios já vale a pena tu seguir essa palavra. Só por esses benefícios que o evangelho já fez. Se eu fosse dizer que, vamos supor, conjecturar, que o evangelho é mentira, só o que o evangelho já fez por mim hoje, já vale a pena eu viver isso daqui. Já vale a pena eu andar nesse caminho. Porque como eu conto para os irmãos os meus testemunhos aqui, eu vivi uma vida de adultério, uma vida desgraçada, sem dinheiro, uma lambança na minha família, na minha casa e todas as áreas da minha vida. Só pelo que o evangelho já fez por mim, já tenho que dar glória a Deus. Mas eu creio, irmãos, que se pouca coisa que o evangelho fez por mim, é muito pouco, é nada, comparado ao que está por vir. E a minha intenção nessa noite aqui, é levar os irmãos a entender, ou talvez transmitir para os irmãos, aquilo que eu sinto, que eu nos meus pensamentos, como eu disse, que eu vejo da eternidade, que eu tenho que é a eternidade. O que é viver com Deus para todo sempre? O que é viver uma vida de paz? Porque muitas vezes a gente está atribulado, a gente está cansado, a gente está abatido. Alguém ora por nós, a gente pede alívio, a gente pede paz. Eu não sei vocês, mas vem uma paz, muitas vezes eu estou atribulado, eu estou cansado, eu estou abatido, eu estou quase desistindo. E eu oro a Deus muitas vezes e Deus vem me socorrer, eu sinto uma paz. Os meus problemas desaparecem.
Tudo aquilo que eu tinha na minha mente sai. E aquela paz toma conta do meu coração, toma conta da minha mente, toma conta da minha alma. Eu já tive, irmãos, vezes, como eu contei aqui, de eu estar no meu momento de oração chorando a Deus. E falando para o Senhor, Senhor, olha isso, olha aquilo, Senhor. Senhor, nem eu mesmo acredito em mim, nem eu mesmo creio em mim. Senhor, eu sou isso, eu sou aquilo. E eu ouvi uma voz atrás de mim dizer, eu creio em Ti. Irmãos, eu oro para que os irmãos tenham experiências com o Espírito Santo, com Jesus Cristo. Se o que eu estou falando é mentira, não tem nenhuma importância para os irmãos. Mas se o que eu estou falando é verdade, vocês têm que experimentar o mundo vindouro. Porque isso vai te levando a um lugar em Cristo, vai te levando a um lugar no Espírito Santo, que é o deleite que Paulo fala. Que é o deleite que a Bíblia fala no Espírito Santo, o deleite em Jesus Cristo. O deleite, mais deleite em Deus do que nessas coisas. Porque, vou dizer para os irmãos, eu tenho uma luta constante dentro de mim. Eu quero ter um bom carro, o melhor carro que eu tiver, eu quero ter a melhor casa que eu tiver, eu quero ter muito dinheiro no banco, eu quero ter todas essas coisas do mundo, isso é uma luta dentro de mim. E ao mesmo tempo eu quero ter Cristo. Então fica esses dois leões brigando dentro de mim. Por vezes eu inclino a minha vida para essas coisas de cá, buscando carro, buscando dinheiro e busco. Daqui a pouco eu me lembro, essas coisas que estão atormentando a minha vida, estão me fazendo ficar em angústia, em depressão, em amargura. Aí eu volto para cá e vejo que aqui, esse lugar aqui é tremendo. Este lugar de estar em Cristo, este lugar de conhecer a Cristo, é melhor que tudo que nós vivemos lá no passado. Isso é um testemunho, irmãos. E eu oro em nome de Jesus para que o Espírito Santo confirme no coração de vocês a verdade que eu estou falando para vocês. Eu não minto, como disse Paulo. Estou falando a verdade. Há um deleite em Cristo que nós temos, que a igreja tem que experimentar, que vai nos tirar dessas coisas. Não vai nos afastar, não, porque nós vamos brigar com essas coisas, com o mundo, até o dia da morte. A irmã Valnice Milhões, pregadora de muitos anos, ela diz, a carne não converte, ela tem que ir para a cruz todo dia. A carne nunca vai se converter. É o corpo dessa morte, nós temos que carregar até o último dia. Alguém aqui já leu o livro Peregrino? Eu, como sou de uma geração nova, não li o livro, mas eu li o filme. Peguei um atalho. Mas o filme também é muito ruim a qualidade. É ruim a qualidade. É um filme como se fosse do Mazzaropi, aquele lá do antigo. Sabe aquele filme do Mazzaropi antigo? Mas é um filme que descreve muito bem. É o livro de John Bunyan, o Peregrino. E é fiel o livro, Aquilo dali mostra a vida do crente. Muitas vezes aquele peregrino, aquele homem está indo, e por vezes ele cai no pântano da desconfiança. Ele é enganado, ele sai do caminho. Mas por várias vezes vem um homem, que eu creio, não sei, ali não diz, eu creio, eu acho, que é o Espírito Santo, e conduz ele de volta para o caminho. Ou é evangelista, se não me engano é evangelista, e volta para o caminho. E no final daquele filme é surpreendente, irmão. Aquele homem caminha por uma trilha assim, no filme mostra, ele caminha por uma trilha durante 2 horas aquele filme, sendo tentado, sendo provado, caindo, levantando, e ele chega assim, no final do filme assim, tem uma cidade linda, maravilhosa. E eu fico pensando naquela imagem. Quando nós entrarmos pelos portões celestiais, isso está perto, viu? Essa chuvarada, Israel em guerra, a seca no Nordeste, o mundo em guerra está perto. Os portões celestiais são próximos de abrir. Fica esperto, crente. O Senhor está à porta. A igreja é os últimos dias da igreja na terra. Data e hora, não sei. É com Jesus Cristo. Eu não sei. Mas nós estamos prestes a voltar para casa. Glória a Deus. Aleluia. Os homens da Bíblia diziam: sentir a tua presença de novo, voltar para casa. Muitos na Bíblia tiveram experiência de ir aos céus, como Paulo. Ele diz que viu coisas inefáveis, coisas que não é lícito ao homem falar.
Ele viu coisas grandiosas, Isaías viu coisas tremendas, experiências. E nós, eu sei que em todo cristão também tem um desejo de voltar para casa. Cada um de vocês aqui, lá no íntimo, prescute o coração de vocês para vocês verem se você não tem um desejo de estar com Cristo, de voltar para casa. Traga na mente de vocês aquele desejo de voltar para os braços do Senhor, de estar na eternidade com o Senhor. Nós temos isso no nosso coração. Sabe por quê? Porque nós temos alguém eterno morando dentro de nós, o Espírito Santo. Nós temos alguém que já viveu na eternidade, que vive na eternidade. Alguém que habita nos céus, diante da face de Deus, é Deus bendito, soberano, o Espírito Santo. Por isso que nós temos esse anseio de voltar para os braços do Senhor. Por isso nós temos essa eternidade em nossos corações. Porque o Espírito nos faz sentir coisas que nós não vivemos. O Espírito Santo nos faz sentir coisas que nós nunca vimos com os nossos olhos, nem ouvimos com nossos ouvidos. Mas há uma convicção dentro de nós, de uma eternidade. Há uma convicção de uma glória eterna. Há uma convicção de um gozo eterno, que prazer nenhum nesse mundo vai dar para nós. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Isso que me faz todos os dias me levantar, todas as manhãs. Isso que me renova quando eu estou abatido, cansado, oprimido. É a certeza de que isso daqui é passageiro, de que isso daqui está passando, de que logo, logo nós vamos voltar para casa. Essa é a certeza que nós temos em nosso coração. Esse é o domínio próprio, irmãos. O domínio próprio é com arrependimento, se arrependendo dos seus pecados, crendo em Jesus Cristo, recebendo o Espírito Santo, crendo na palavra, vivendo o Evangelho e na luta contra a carne todos os dias. Isso é o domínio próprio. Isso é o que nós temos que andar, no domínio próprio. Porque vou dizer para os irmãos também, testemunho, até hoje eu colho frutos negativos do que eu plantei nesses 28 anos. E eu digo para quem, se alguém não tomou uma decisão por Cristo, tome uma decisão mais breve. Porque quanto mais a gente se afunda na lama, mais suja a gente fica. Os nossos pecados são perdoados quando a gente aceita Cristo Jesus, isso é verdade. Mas as consequências dos pecados vêm. Deus não terá o culpado por inocente. A gente vai colher tudo que a gente plantou. E se a gente, como eu, se eu tivesse tomado uma decisão aos meus 10 anos de idade, vendo aquele quadro, Deus me chamando, eu não teria plantado por mais de 18 anos coisas ruins. Eu não teria plantado por mais 18 anos no mundo, na carne. Eu não colheria muitas coisas que eu colho hoje, que creio que muitos irmãos aqui colhem também. Tem coisas que não saem do nosso pensamento, coisas que a gente fez lá atrás, errado, que a gente plantou, que não saem dos nossos pensamentos. Então, o que eu digo para os irmãos e para as irmãs que ainda não tomaram uma decisão? Tome a decisão. Porque isso evitará muitas lutas no futuro, muitas tribulações, muitas angústias. Porque mesmo sendo crente, a gente vai ter que lutar com o nosso passado. A gente tem um leão rugindo ao nosso derredor, que é o diabo. E a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. João 10, 10. E ele ruge como um leão, mas ele é um gatinho. Mas ele é astuto. E ele nos acusa todo dia. E ele vai nos acusar todo dia. Que nós não somos dignos, que nós não merecemos Cristo, que nós não éramos para estar aqui, que nós somos hipócritas. Isso o diabo fala todo dia. E o diabo vai falar até o último dia. Por isso o domínio próprio. Por isso você conhecer a Cristo, o Espírito Santo. A gente para de cair nas mentiras do diabo. A gente passa a lutar com essas mentiras do diabo. Com a força do Espírito Santo. Com a alegria do Espírito Santo.
com a certeza do Espírito Santo. Esse é o domínio próprio. E eu quero falar o meu último ponto sobre o juízo. Porque, como eu falei, entre a justiça, que é Cristo, tem o domínio próprio, que é nós tomarmos a nossa decisão, e tem o juízo vindouro, Apocalipse 20:11. Tem um juízo vindouro. E desse julgamento ninguém escapa. Não, só escapa quem tem um advogado fiel, que é Jesus Cristo. Mas a hora de tomarmos a decisão é aqui, agora. Não espere para chegar na beira da morte e escolher por Cristo. Porque a partir do momento que fecharmos os olhos nessa terra, acabou. Não tem mais decisão nenhuma. Só resta para nós um terrível juízo. Uma terrível angústia que vai, um fogo consumidor, que vai consumir todos os inimigos de Deus. Apocalipse 20:11. Vi um grande trono branco, e o que estava sentado nele, de cujo rosto fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi os mortos grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram seus livros. Então se abriu outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Amém? Haverá um julgamento. O julgamento está chegando. O juízo está à porta. Haverá um julgamento que tem foro íntimo, que conhece o teu passado, presente e futuro, que conhece as intenções do teu coração. Eu tenho na minha cabeça que naquele dia, todo aquele que não for salvo, quem está em Jesus é salvo, não passa pelo julgamento. Já está salvo, passa só pelo julgamento das obras para ganhar galardão. Mas os ímpios, quem não aceitou Jesus, vai ser julgado. Vai ser julgado. E eu creio naquele dia que vai abrir um telão igual a esse aqui. E nós não, em nome de Jesus. Os que lá estiverem para ser julgados, os bodes, que Jesus disse, colocarei as ovelhas à minha direita, os bodes à minha esquerda. Os ímpios que foram julgados, lá está Hitler, lá está Saddam Hussein, lá está homens que fizeram atrocidades na humanidade, lá está Pilatos, está Herodes, lá está Judas que traiu o Senhor, vão ser julgados. Eu creio, a Bíblia não diz isso, eu creio que haverá uma tela dessa e passar a nossa vida inteira ali, diante de todo mundo. Imagina nós passar por esse julgamento, abrir uma tela aqui e expor os meus pecados para toda a igreja. É um julgamento terrível. É um julgamento que nenhum advogado pode te tirar mais. É um julgamento que ninguém mais pode te salvar, porque a Bíblia diz, terrível coisa é cair na mão de um Deus irado. Há uma expectativa de fogo ardente. Há uma expectativa de juízo vindouro. Porque, irmãos, olha as atrocidades que o mundo está fazendo. Olha a atrocidade que está acontecendo aí fora. Seria uma barbada, né? Nós fazer atrocidades. Nós pecar, fazer lambança atrás de lambança. E depois ir para o céu, virar estrelinha. Até o ímpio. Quer ver? Eu vi uma coisa no Face antes. Um guri da nossa cidade que morreu. Ele viveu fazendo atrocidades. Como diz o outro, pintou e bordou, né? Aí eu vi nos comentários, vou olhar os comentários lá, fulano, o Joãozinho morreu lá. Estava naqueles coisas da Petri, do Caminho da Paz, sei lá, funerária, hein? Aí tava um monte de comentário embaixo ali, daí uns dizendo, virou estrelinha no céu, olha por nós aí de cima, não sei o quê. Aí há um ímpio que não conhece a Cristo, diz assim, vai virar estrelinha no céu. Fez, e daí falou um palavrão lá, fez não sei o que, como é que vai para o céu? Até o ímpio sabe. Para te ver, o ímpio falou isso, não foi nenhum crente que falou isso. O ímpio falou, como é que esse cara vai para o céu? Olha o que esse cara fez no mundo. O ímpio sabe o que é certo e o que é errado. Se um ímpio falou isso, imagina nós que conhecemos a Cristo. Imagina você que está tendo a oportunidade dessa noite de ouvir o Evangelho de Deus.
Sabe esse casal que eu falei aqui? Félix e Drúxila? Pela história, eles não se converteram. Tudo leva a crer, a gente não sabe. A gente não sabe o que acontece no último dia, no último momento. Conhecendo a palavra, pode se arrepender. Mas tudo leva a crer que essa hora eles estão em grande tormento e aflição. Porque não tomaram uma decisão. Porque perante a sociedade, preferiram seguir o mundo. Preferiram seguir o caminho largo, a porta larga. Porque a Bíblia diz que estreito é o caminho e apertado que leva à salvação. E poucos são os que entram por ele. Poucos. O caminho é apertado. Este caminho é apertado. Este caminho é estreito. Esse caminho do Evangelho que nós caminhamos. Por hora eles nos machuca, por hora eles nos aperta, por hora eles nos oprime. Por hora dá vontade de sair correndo dele. Mas aí a gente lembra, como Pedro, para quem eu irei? Para quem eu irei? Só tu tens as palavras de vida eterna. Por preço tu me compraste. Para quem nós iremos? Isso passa no coração de todo crente. Dá vontade de desistir, dá vontade de sair. Dá vontade de tudo. Mas a gente se lembra. Como é que a gente vai negar o nosso Senhor? Depois de tudo que a gente viveu. Depois de tudo que a gente passou. Nós não chegamos até aqui para desistir, não. Nós não somos o que retrocede. Nós não somos o que se afasta. Esse caminho vai continuar te oprimindo. Vai continuar, muitas vezes, te apertando. Este caminho é apertado. Ninguém anda pelo caminho apertado, com os braços abertos. Quando não é apertadinho, vão se ajustando a ele. Ele vai nos machucando, ele vai nos moendo muitas vezes, mas nós estamos caminhando. Eu sei que esse caminho é seguro. Eu sei que esse caminho me leva à vida eterna. Porque há bilhões e bilhões de homens e mulheres que já passaram por este caminho. Eu olhei um vídeo, a minha esposa me mostrou de um homem de Deus pregando no Evangelho. A mensagem dele era aquela mensagem de despedida, né? Aquele senhor da velha guarda pregando o Evangelho ali, já dizendo. Daqui a pouco ele larga uma frase: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E momentos depois ele tomba para trás. Que coisa gloriosa. Para a família é triste, sim, nós não queremos perder ninguém. Mas é como é glorioso tu ver um homem de Deus terminar a carreira e guardar a fé. Como é glorioso tu ver uma mulher de Deus terminar a carreira e guardar a fé. O velório de crente não deveria ser, né, um funeral, deveria ser uma festa. Né? Nós deveríamos se alegrar. O irmão foi salvo, o irmão está na glória, está melhor que nós. Foi para a glória, de onde nunca mais pode sair, está nos braços do nosso Senhor. Coloque-se de pé, irmãos.